O regime de Getúlio Vargas teve uma missão de modernizar o Brasil. E dentro de todo o processo de modernização, houve uma parte que foi muito importante para a mudança do nosso país, que foi a modernização da administração pública. Vamos falar um pouco mais sobre essa história? Então, clique em curtir, se inscreva aí, vamos embora! O regime Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, foi fruto de todo um processo do movimento tenentista na década de 1920, que deu toda a força para um movimento de mudança no país, que degringolou no golpe que fez com que Getúlio Vargas chegasse ao poder. Dessa forma, o período de Vargas de 1930 a 1945 foi pautado por se ter um processo de mudança do Brasil, um processo de modernização, para que o Brasil deixasse de ser um país arcaico, de ser um país agrícola, de ser um país rural e passasse a se tornar um país moderno, um país industrializado, um país mais urbanizado. Isso viria através de toda uma mudança, de toda uma ação por parte do Estado. Todas essas ideias, todas essas propostas que se tinha para o Brasil em torno de modernização poderia ser sintetizado em um único conceito: fazer com que o Brasil entrasse de fato na era do capitalismo, que o Brasil tivesse mercados de capitais, que o Brasil tivesse produção tecnológica, que o Brasil tivesse indústria, ou seja, que o Brasil se equiparasse aos países da Europa e aos Estados Unidos. Dentre todas as propostas de mudanças que vieram com a chegada de Vargas ao poder, uma é bastante significativa, que foi a proposta de se fazer uma reforma administrativa no Brasil, para que o Brasil tivesse uma administração pública que fosse mais eficiente e que estivesse em consonância com a administração pública tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Para a gente entender essa ideia existente, a gente precisa pegar o pensamento do Max Weber. O Weber afirma que o capitalismo é um modelo de produção, um modelo econômico, um modelo social que é pautado pela ação racional, que vai gerar toda uma ação burocrática, todo um poder burocrático. O poder burocrático é um poder em que é formado por estruturas juridicamente constituídas, por estruturas que são sustentadas por uma burocracia. Um presidente manda no ministro, o ministro manda nos seus subalternos, ou seja, você tem uma estrutura de ordem, de organização para algo funcionar, diferentemente, por exemplo, do modelo de poder tradicional, em que você tem uma série de relações de poder que são muito ambíguas, que dependem muito de relações pessoais, de relações particulares, e não necessariamente por uma estrutura burocrática. Então, essa mudança que se queria para o Brasil era tirar o Brasil desse modelo de um poder tradicional, de um poder que a gente conhece muito pelo nome de coronelismo, ou então de paternalismo, em que as relações de poder são muito baseadas pela força de uma figura paterna, de uma figura patriarcal, que é herdeira do senhor feudal. Então, antes da era Vargas, você tinha um poder que estava na mão de políticos, eles podiam indicar as pessoas que eles queriam, eles tocavam a administração pública como fosse algo privado. E o processo de modernização visava justamente acabar com isso, fazer com que se deixasse de ter uma administração que estivesse nas mãos de uns poucos, que servisse a um grupo elitista e passasse a ser algo burocrático, algo pautado pela lei, algo pautado pela Constituição e não apenas pela vontade de particulares que detivessem alguma forma de poder na sua mão. O principal instrumento de mudança nessa estrutura burocrática foi a criação do DAPS, o Departamento Administrativo do Serviço Público, que constou na Constituição de 1937 e foi criado de fato em 1938. O DASP trouxe uma série de mudanças para a administração pública brasileira. Ele previa que deveria haver eficiência, que deveria haver eficácia nas ações da administração pública, que deveria haver fiscalização, que haveria metas, que haveria
objetivos, ele criou o Estatuto do Servidor Público, que definia tanto deveres quanto direitos para aqueles que fossem servidores públicos. Ele também criou a ferramenta do concurso público, que é muito criticada, muitos dizem que não seria uma ferramenta muito eficiente, mas era uma forma de se quebrar esse processo de indicação. Ao invés de você ter um ocupante do cargo público sendo apadrinhado de um coronel, sendo apadrinhado de um político, você teria uma pessoa que passou por algum tipo de processo seletivo, alguém que não é indicado, alguém que mostrou alguma forma de mérito para estar dentro daquele cargo. Então, essa seria uma forma de você reduzir o poder que você teria na mão dessas figuras particulares, desses coronéis que mandavam no país. Um outro ponto muito importante também, que foi criado durante esse período e que gerou um longo processo de desenvolvimento, foi quanto à mudança da formulação do orçamento público do Brasil. Até 1930, o orçamento público brasileiro era apenas um papel onde se colocava quanto o poder público recolhia de impostos e o quanto ele gastava. Era um mero documento contábil mostrando quanto se arrecada e quanto se gasta. E na era Vargas começou um processo para se mudar também como é o funcionamento do orçamento, imitando um processo que ocorreu nos Estados Unidos na década de 1910. Essa mudança ela tem como objetivo fazer com que o orçamento não seja apenas um papel onde você coloque quanto o governo gasta e o quanto ele arrecada. O orçamento ele deve ser algo que tenha um objetivo. O que o governo vai fazer com esse dinheiro? Como ele vai gastar? De qual maneira ele vai gastar? O que é necessário para se atingir aquele objetivo especificado? Então, na era Vargas começou uma mudança sobre como o orçamento era elaborado. A título de dados, se a gente for pegar no Brasil da época, juntando a União, os governos estaduais e os governos municipais, existiam no Brasil mais de 800 modelos contábeis diferentes para a administração pública. Então essa mudança orçamentária visou também criar uma homogeneização, uma padronização sobre como os orçamentos eram elaborados. Então, a partir dessa época também criou-se um modelo único para orçamentos, que seriam válidos para União, estados e municípios. E dessa forma, a própria fiscalização sobre como os gastos públicos ocorriam poderia ser melhor realizada por parte da sociedade. Apesar de muitos avanços que começaram a partir dessa época, que a gente pode citar como pensar o Estado como um elemento que precisa ter eficiência, que precisa ter eficácia, que precisa realizar ações junto à sociedade, que precisa ser fiscalizado. O funcionalismo público deve ser formado não por indicações, não por apadrinhamento, e sim por alguma forma de burocracia. O funcionamento da estrutura estatal deveria existir através de uma forma burocrática, com funções definidas, com delegações bem definidas, e não algo apenas tirado por trás da orelha. A gente pode imaginar aquela figura, por exemplo, do delegado de um século atrás, que era uma espécie de mandatário, que fazia tudo o que quisesse. Não, o delegado vai fazer aquilo que a lei lhe permite fazer, e não aquilo que ele tem a vontade, que ele acha certo. Então, a gente está falando aqui sobre uma burocratização. A ação do agente público não vai ser pela vontade dele, não vai ser porque a população tem medo dele, porque as pessoas o respeitam, porque ele tenha um pistolão, porque ele seja um fantoche, uma figura forte. Não, o agente público vai existir por causa de uma burocracia que lhe dá direitos, que lhe dá poderes, mas também que lhe dá deveres e lhe cobra resultados. Junto a isso, você tem também o primeiro passo para um processo de mudança na formulação de orçamento, fazendo com que o orçamento público fosse cada vez mais eficiente, estivesse cada vez mais em prol da população. Só para termos um entendimento melhor, você começa uma mudança no modelo orçamentário na era Vargas, tenta-se alterar, tenta-se modernizar ainda mais na década de 1950. Em 1964, é promulgada a Lei 4.320, que mudou a forma como o orçamento deve ser realizado, e também a Constituição de 88. Então, de 1930 para cá,
a formulação de orçamento público se tornou cada vez mais complexa, cada vez se pensa mais em como ela deve ser burocratizada e como ela deve ser realizada, de forma a poder ser fiscalizada e atender aos cidadãos. A gente pode ver que no nosso modelo atual de gestão é preciso ter um plano plurianual, uma lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento em si. Então é muito mais complexo, mais sofisticado fazer um orçamento hoje em dia. Por quê? Porque a peça orçamentária precisa ser pensada em prol da sociedade, deve ser bem discutida, bem desenvolvida e não ser apenas algo que você coloca o quanto o governo arrecada e o quanto gasta. Evidentemente que essas mudanças que começaram na era Vargas não eliminaram todos os problemas da administração pública. Ainda é muito forte a figura do indicado, a figura do apadrinhado, a figura que trata a administração pública como algo pessoal, os próprios choques entre você ter uma estrutura burocrática e a figura do padrinho, a figura do coronel que entra em confronto com essa figura burocrática, eles são muito fortes. A gente pode ver, por exemplo, em questões relacionadas ao meio ambiente, como a disputa de poder entre a figura do fazendeiro e a figura do fiscal de meio ambiente gera choques constantes que são encaminhados até mesmo para questões políticas. Então, a gente não teve uma total mudança, uma total eliminação dos problemas existentes no Brasil. Porém, foi justamente nesse período em que Vargas foi o presidente do Brasil em que se começou o processo de burocratização, de modernização da administração pública, que tinha uma finalidade maior, fazer com que o Brasil de fato embarcasse dentro do modelo do capitalismo. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.